Aberta a 85ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal. 4ª Sessão Legislativa Ordinária, 55ª Legislatura. A audiência pública será realizada nos termos do requerimento 143 de 2018 da CDH de minha autoria para debater as aposentadorias por invalidez com foco na PEC 56 de 2014 e também nós vamos naturalmente falar aqui da reforma da Previdência e todas as nossas preocupações, já que os anúncios que estão surgindo é que ela voltará com força, oxalá não esse ano, mas com certeza voltará o ano que vem. Essa audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade da participação popular. As pessoas que têm interesse em participar com comentários ou perguntas, pode fazê-lo por meio do portal e-Cidadania, link www.senado.leg.br e-Cidadania, e do Alô Senado através do número 0800 61 22 11. Vamos ter duas mesas. Passo a palavra agora ao Edson Guilherme Albter, presidente do Mozap, que esteve lá no Rio Grande do Sul, num evento, e fez uma bela fala lá e conclamou a todos, também como muitos que estão aqui, de uma forma ou de outra, ajudaram no encaminhamento para que esse senador retornasse para essa casa. Edson Guilherme Albter, presidente do Mozap. Só para alertar aqueles que chegaram, que a própria TV Senado, a Agência Senado pediu para nós não levar para o campo político partidário. Só falar dos fatos em si e do debate que estamos fazendo aqui sobre os temas. E todo mundo respeitou aqui, né? Muito claro, cumprimentaram o nosso retorno, como também da senadora Regina Souza, que foi eleita vice-governadora do Piauí, mas ficamos centrados nas preocupações em relação ao tema, ou seja, a Previdência e essa PEC. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente eu quero agradecer a gentileza do senador Paulo Paim em nos chamar para a mesa, que eu não estava previsto, aliás, eu nem sabia dessa reunião de hoje. O convite que eu tenho lá é para quinta-feira. Mas eu... Vai ter hoje, vai ter amanhã. E vai ter quinta. Então logo eu... Que eu disse que eleito ou não eleito, eu faria todas as audiências marcadas. E aqui estou com esse compromisso, fazendo a primeira que é de hoje. Então, diante dessa gentileza, eu queria inicialmente parabenizar o senador Paulo Paim pela vitória que obteve lá no Rio Grande do Sul, senador da República, senador brasileiro da República, eleito pelo Rio Grande do Sul. Todos nós nos solidarizamos com ele, com as lutas dele e, sobretudo, com o espírito que sempre norteou a ação do senador Paulo Paim aqui no Congresso Nacional. Eu tenho impressão, aliás, impressão não, a certeza de que a sua atuação, toda a vida parlamentar exercida no passado, foi o fator principal da sua recondução ao Senado Federal para um mandato de 8 anos próximos. Isso para nós, servidores públicos, e também, sobretudo, para os trabalhadores do regime geral, é a garantia da nossa voz ou da nossa atuação como servidores e como dirigentes de entidades para continuarmos nessa mesma luta durante os próximos anos, que sabemos não serão fáceis. Eu quero cumprimentar os demais membros componentes dessa mesa,
Quero cumprimentar em especial também a senadora Regina Souza, que propiciou, ela como presidente dessa comissão, importantíssima comissão, propiciou em todos os momentos a possibilidade de todas as entidades, de todos os dirigentes poderem se manifestar, seguindo o exemplo, naturalmente, do senador Paulo Paim, que, uma vez eleito nessa comissão, deu a essa comissão uma visibilidade para a sociedade. Hoje todo mundo, todo brasileiro sabe o que faz e o que representa essa comissão. Não fosse esta, nós provavelmente não teríamos tido a oportunidade de manifestar aquelas angústias, aquelas realidades pelas quais todos nós, povo brasileiro, passamos. Então, é uma comissão de muita importância e cabe a nós, servidores dirigentes de entidades, exigir na próxima mesa e na outra mesa diretora de que essa comissão seja dirigida por quem deve dirigi-la, por quem tem afinidade com os temas que essa comissão traz e implica e representa para todos nós brasileiros, em especial para os trabalhadores do regime geral e também para os servidores públicos brasileiros. Então, é uma realidade auspiciosa a recondução do senador Paulo Paim. E é uma certeza também para todos nós de que essa comissão continuará com a mesma importância ou até maior importância nos anos seguintes. Quero dizer também que eu particularmente lamento muito a impossibilidade ou então a não reeleição direta do deputado Arnaldo Faria de Sá para a Câmara Federal. Ele ficou na primeira suplência, lá em São Paulo. Eu fiquei tão alegre quando eu soube. Eu já estava alegre e já estava também com a certeza absoluta da reeleição do Paulo Paim. Eu lhe disse lá no Rio Grande do Sul. E estava também com uma convicção muito forte de que o Arnaldo Faria de Sá pudesse também conseguir a sua reeleição. Infelizmente não conseguiu. A mim foi um choque e a outros também, mas nós temos a certeza de que as lições que ele desenvolveu na Câmara Federal, a sua própria atuação, nós haveremos de encontrar, se ele não puder chegar, alguém que possa continuar com essa mesma luta, seguindo daí as orientações e o exemplo do senador Paulo Paim aqui no Senado Federal. Me permita que eu dê umas palmas para o Arnaldo Faria de Sá. Ele, de fato, foi sempre um peleador lá, mas eu acredito que ele estando na primeira suplência, que a possibilidade dele retornar é muito, muito grande. E vamos torcer que ele retorne. Assim todos torcemos. E em relação à PEC 56, já foi dito aqui, nós não precisamos repetir, é de uma extrema importância para o reconhecimento da dignidade como pessoa humana de um trabalhador, de um servidor público que tenha que se aposentar por invalidez. Eu até diria, e acho que o Congresso deveria partir para isso, não deve ter nenhum tipo de condicionante para diminuir salários, diminuir direitos e diminuir, sobretudo, garantias pessoais, individuais, para um servidor que tenha que se aposentar por invalidez. Porque a dignidade dele não diminui pelo fato simples de ter que se aposentar por uma doença, e isso não depende de ninguém.
depende da circunstância divina, vamos dizer assim, e que a gente tem que aceitar. O que nós não podemos aceitar é que se quebre a dignidade desse servidor que teve que se aposentar por invalidez, que tem as garantias, porque ele tem família, ele tem ainda uma vida muito longa pela frente, muitos têm, então ele precisa ter a mesma dignidade, o mesmo reconhecimento para todos aqueles direitos que ele adquiriu como um servidor na ativa e com boa saúde. A mesma situação ele deve ter quando ele se aposentar por invalidez permanente. Isso faz parte da essência da dignidade, eu insisto, do servidor público. Não é porque ele ficou doente que ele tem que ser renegado. Não é porque ele se aposentou por invalidez que ele não merece mais o mesmo tratamento como pessoa humana, o mesmo reconhecimento como pessoa humana. Então, é lógico, nós todos somos solidários. Em primeiro lugar, o agradecimento ainda a Andréa Zito, que lá na Câmara conseguiu um feito memorável de aprovar essa PEC por unanimidade. Aqui no Senado Federal, infelizmente, ainda não se conseguiu. E o senador Paulo Paim disse muito bem, ele é um grande professor para nós todos, inclusive do processo legislativo. Oxalá não possa ser essa proposta colocada agora em pauta. Eu tenho a impressão que nós não teríamos a chance, por razões que o senador mesmo falou. Quem perdeu as eleições está pensando em outro tipo de soluções que ele precisa. E se alguém oferecer, ele aceita. Então, vocês veem que há uma situação grave nesse negócio. E também, para aprovar, precisaria fazer com que o Rio de Janeiro se submetesse de novo às situações anteriores, ou seja, levantar a intervenção federal. E isso é um sinal claro de que, se for para o governo querendo levantar a intervenção federal, não é para aprovar essa PEC, mas é para aprovar a PEC 287, que é muito mais danosa do que essa própria. Então, são situações que eu não me entusiasmo muito para buscar agora uma votação aqui no Senado, que eu também acho pouco provável, eu vivi sempre aqui dentro, eu acho pouco provável que nós teríamos um êxito. Então, não havendo êxito, vamos trabalhar para que não haja essa votação e sobretudo, que não haja possibilidade de votar 287, porque é uma fraude, uma segunda fraude. A proposta inicial já é uma fraude. Agora, aí se intervém no Rio de Janeiro porque não teve voto na Câmara dos Deputados para poder aprovar. Essa que é a grande verdade. E nós não podemos esquecer esse fato. Agora, suspender uma intervenção no Rio de Janeiro, que eles não terminaram o que o decreto prevê e propõe, e nós aceitar, não podemos aceitar isso, não. Há uma renovação, houve uma renovação grande na Câmara, há uma renovação aqui no Senado Federal, e eu espero, sinceramente, que também haja uma renovação na própria direção das casas. Aqui no Senado nós precisamos de renovação e na Câmara dos Deputados também. Eu acho que isso é uma situação que nós não podemos esquecer. E digo também, para finalizar, que nós, como servidores públicos, a nossa luta continua e deve continuar agora muito mais do que antes. A luta que foi desenvolvida por todas as entidades, sem exceção. Não tem uma que fez mais ou outra que fez menos. Todos fizeram dentro da sua possibilidade. Essa mesma disposição, essa mesma luta, nós deveremos continuar para aqui
daqui para frente, porque as nossas situações, realidades, já foram ditas aqui hoje, no próximo período legislativo, serão muito duras para nós. E nós, unidos, não perdendo as perspectivas, nós teremos condições de também sermos protagonistas nas defesas necessárias do povo brasileiro, do servidor público brasileiro, do aposentado e pensionista brasileiro e, enfim, também do próprio Congresso Nacional. Nós devemos ajudá-lo a construir aquilo que a Constituição manda e nós devemos cumprir com todos os dispositivos constitucionais. Devemos obedecer à própria Constituição. Muito obrigado, desculpe esse meu desabafo. Tudo bem, Edson Guilherme Albter, presidente do MOSAP, sempre na linha de frente das grandes causas. O pessoal entendeu aqui que está claro os encaminhamentos que faremos, né? Botar a PEC e votar no momento mais adequado. Então, esse é um encaminhamento fundamental. A assessoria aqui que está presente, pediu só, se o pessoal quiser, só mostrar a plaquinha, essa plaquinha da PEC, né? Quem é que tem ainda a plaquinha da PEC? Invalidez não é opção, não cabe distinção. Salvem o aposentado por invalidez, invalidez não cabe distinção, salvem os aposentados, né? Então essa é o encaminhamento é esse que vocês estão demonstrando aí. Por isso que eu vi aí, inclusive, o Paulo Penteado firme aí, como militante dos velhos tempos. Sempre presente, né? Então, pessoal, a gente vai encerrar agora a nossa audiência pública. Todos estão de parabéns, todos fizeram um bom combate, que a gente fala, né? E independente do resultado final, pessoal, eu faço aqui um apelo que não é partidarizado. Vamos ter eleições no dia 28. Eu só peço muito, muito que não haja nenhum tipo de violência, que seja um debate no mais alto nível e vamos respeitar o resultado das urnas. Eu sempre digo, com a democracia tudo, sem a democracia nada. E que a gente consiga fazer com que esse Congresso efetivamente defenda os interesses de todo o povo brasileiro e que a gente tenha um presidente comprometido com todo o povo brasileiro. Muito obrigado a todos. Está encerrada a nossa audiência pública de hoje.